Jesus comunicou diversas verdades acerca de Satanás, proporcionando uma compreensão mais profunda sobre esse ser maligno. Primeiramente, ele identificou Satanás como o inimigo e maligno, conforme registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 39. Na parábola do joio encontrada nos versículos 24 a 30 do mesmo capítulo, Jesus reiterou essa designação ao chamar Satanás de inimigo. Uma outra narrativa contada por Jesus ilustra o reino dos céus como um campo cultivado por um fazendeiro que semeou boas sementes. Contudo, durante a noite, enquanto os trabalhadores dormiam, um inimigo introduziu ervas daninhas no meio do trigo. Quando as plantações cresceram, as ervas daninhas também se desenvolveram. Os trabalhadores perplexos relataram ao fazendeiro a presença das ervas daninhas. O fazendeiro, ao ser questionado se deveriam arrancar as ervas daninhas, respondeu que esperassem até a colheita. Nesse momento seriam separadas as ervas daninhas, queimadas, e o trigo seria armazenado no celeiro. Mateus 13, 36, 39. Posteriormente, Jesus, deixando a multidão do lado de fora, explicou aos discípulos a parábola do joio. Ele identificou-se como o semeador da boa semente, o campo como o mundo, e as boas sementes representando o povo do reino. O joio, por sua vez, simbolizava as pessoas pertencentes ao maligno, sendo o diabo o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. A colheita seria o fim do mundo, executada pelos anjos. Mateus 13, 36, 39. Jesus destacou que um inimigo é alguém que se opõe, despreza e procura prejudicar outra pessoa. Satanás, identificado como o diabo, é especificamente designado como adversário de Deus, opondo-se aos propósitos divinos ao longo da história. Além de Satanás, a Bíblia menciona outros inimigos de Deus, chamando-os de adversários. Qualquer pessoa que desobedece aos mandamentos do Senhor é considerada inimiga de Deus. As Escrituras também revelam que o mundo, em sua maioria, está sob o domínio do maligno, mas os crentes estão em Deus. Cristo veio e concedeu visão espiritual, protegendo aqueles que nascem de Deus do toque do maligno. 1 João 5,18. 1 João 2,13. Ao antecipar sua morte, Jesus proclamou que chegou a hora do julgamento deste mundo, indicando que o príncipe deste mundo seria expulso. João 12,31. Ele afirmou que o mundo estava prestes a crucificar o Senhor da vida e da glória, resultando em sua condenação e no castigo por sua rejeição a Cristo. À beira de ser revelado, a humanidade culpada tem Satanás como o governante deste mundo em um sentido genuíno. Satanás, apesar de acreditar ter triunfado sobre o Senhor Jesus de uma vez por todas, foi totalmente derrotado pela sabedoria divina. Em vez de destruir, o Salvador ofereceu um caminho de salvação para os seres humanos, vencendo Satanás e todos os seus exércitos simultaneamente. Embora a sentença do diabo ainda não tenha sido executada, seu destino está selado. Satanás persiste em suas atividades malignas no mundo, mas é apenas uma questão de tempo até ser lançado no lago de fogo. Quando o Senhor percebeu que o momento de sua traição se aproximava e que o tempo para interações com seus seguidores estava se esgotando, Satanás também se aproximava. No entanto, o Salvador sabia que o adversário não poderia encontrar pecado nele. Não havia nada em Cristo que respondesse às tentações malignas do diabo. Seria tolice afirmar que Satanás não conseguiu encontrar falha em Jesus. Não direi mais, pois o príncipe deste mundo está se aproximando, mas ele não tem poder sobre mim. João 14:30. Satanás governa um mundo que abrange tanto seres humanos quanto anjos separados de Deus. Este mundo absorve os religiosos falsos e ameaça derrotar os verdadeiros filhos de Deus. 1 João 2:15-17. Seu impacto se estende às ideologias, à educação, ao comércio e ao controle dos pensamentos, ideias, especulações e falsas religiões que surgem de suas mentiras e enganos. Mateus 12:24. O cosmos de Satanás é uma contrapartida ao governo e ao reino de Deus, refletindo seu desejo de ser como Deus, o que o levou ao pecado. Agora,
Ele lidera todos os rebeldes que, assim como ele, caíram no pecado. Isaías 14:14. Este mundo busca derrotar os verdadeiros filhos de Deus. João 8:44. O quarto ponto destaca a vida de Pedro como uma história notável de redenção. Inicialmente um pescador estereotipado, conhecido por sua ação física e destemor diante dos outros, Pedro enfrentou um desafio significativo, marcado pelo diabo. Jesus informou sobre essa marca para conceder autoridade a esse dilema. Na última ceia, Jesus alertou a Simão Pedro sobre um iminente teste de fé. Jesus dirigiu-se a Pedro de maneira enfática, chamando-o pelo nome 2 vezes: Simão, Simão, indicando a gravidade da situação. Ele revelou que Satanás desejava peneirar todos os discípulos como trigo, uma metáfora que representava a tentativa de abalar a fé deles de forma intensa, fazendo com que vacilassem. Pedro, conhecido por sua franqueza, estava prestes a enfrentar um desafio significativo. A passagem em Lucas 22:31 revela que Satanás tinha a intenção de agitar Pedro de maneira tão intensa que ele demonstrasse falta de confiança em Deus. Jesus, ao mencionar que Satanás pediu para peneirar cada um de vocês, incluindo todos os discípulos, ressalta que todos estavam sujeitos a esse teste de fé. Esta visão nos proporciona um vislumbre do mundo espiritual, levantando questões intrigantes e oferecendo garantias, especialmente a certeza de que Deus está no controle e que Satanás tem suas ações limitadas. O fato de que Satanás pediu destaca a cadeia de comando, evidenciando que nada acontece sem a permissão divina. Assim como Satanás pediu para testar Pedro, essa passagem nos lembra da narrativa de Jó, onde Satanás também solicitou permissão para testar Jó. Isso não altera nossa visão sobre a astúcia do adversário, mas enfatiza que Deus utiliza todas as circunstâncias para o bem de seu reino. A metáfora da peneira, comumente usada nos tempos bíblicos, ilustra o processo de separar o trigo da sujeira e impurezas. Satanás buscava abalar os discípulos violentamente, destruindo sua fé. Jesus, no entanto, assegurou a Pedro que havia intercedido em oração por ele, para que sua fé não desfalecesse diante das provações. Essa oração foi respondida, e a liderança da igreja primitiva mostrou que a fé de Pedro permaneceu firme. A passagem também destaca a perspectiva cristã de que as dificuldades e provações fazem parte do caminho para o reino de Deus. Os missionários, em Atos 14:22, afirmam que é esperado que enfrentemos muitas adversidades. Deus utiliza essas experiências para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos conformar à imagem de Jesus, conforme expresso em Romanos 8:28 e Tiago 1:2-4. Queridos irmãos, regozijem-se abundantemente quando enfrentarem diversas provações, pois saibam que a prova da fé de vocês resulta em paciência. No entanto, permitam que a paciência complete sua obra perfeita, para que vocês se tornem íntegros e completos, sem nada vos faltar. 1 Pedro 1:6-7 NKJV. Nesse momento, a alegria pode ser abundante, mesmo que por um curto período, enquanto passam por diversas adversidades que, se necessário, os entristecem. Isso ocorre para que a autenticidade de sua fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora seja provado pelo fogo, seja reconhecida como um louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É reconfortante saber que, diante das provações, Jesus está lá para nos fortalecer e interceder em nosso favor. Filipenses 4:13. A intercessão de Cristo limita a capacidade de Satanás de nos abalar, assim como fez com Pedro. Quando enfrentamos a perseguição de Satanás, devemos lembrar que Jesus Cristo está sempre presente, intercedendo em nosso favor. Hebreus 7:25, NKJV. Jesus, confiante na recuperação de Simão Pedro, tinha fé de que ele não só superaria suas provações, mas também ajudaria os outros discípulos. As provações que enfrentamos têm o propósito de nos ensinar a ajudar outros a crescer na fé. 2 Coríntios 1:6 NKJV. Antes de sua negação tripla, Pedro confiava demais em sua força.
mas após ser peneirado, compreendeu a fragilidade da carne e a possibilidade do fracasso. A verdadeira fé e perseverança são reveladas por meio do arrependimento e restauração, não pela busca da perfeição sem pecado. Como Pedro, quando somos peneirados por Satanás, contamos com Jesus Cristo como nosso advogado, intercedendo em nosso favor. João 17, 9, 11, NKJV. Jesus ora para que sejamos guardados no nome do Pai, permanecendo no mundo, mas protegidos do maligno. João 17, 15, NKJV. Ele nos assegura que suas ovelhas, que ouvem sua voz, são conhecidas por ele, e ninguém as arrebatará de sua mão. João 10, 27, 28 KJV. A obra que Jesus começou em nós será levada à perfeição até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Todos nós atravessamos o vale do fracasso. Mas a questão crucial é como responderemos a isso. Muitas pessoas desistem e trocam um reino vibrante, que serve à vida, por uma existência derrotada. Contudo, não precisa ser o fim. É uma oportunidade para um novo começo na força de Cristo. O inimigo esperava abalar tanto a fé de Pedro a ponto de afastá-lo de Jesus. Mas Pedro, teimoso em manter sua promessa ao Mestre, declarou: mesmo que todos caiam, eu não cairei. Marcos 14, 29. No entanto, Satanás compreende o poder do medo. Seu objetivo ao peneirar os crentes é enfraquecer nossa fé, tornando-nos inúteis para Deus. Ele deseja nos afastar das atividades do reino do Senhor, focando em nossas vulnerabilidades, onde acreditamos ser invencíveis. Quando o diabo tem sucesso, ficamos desapontados e desmoralizados. No entanto, se estivermos dispostos, Deus pode usar o fracasso para uma purificação espiritual. Pedro deixou seu orgulho de lado, vestiu a coragem do Espírito Santo e arriscou humilhação pública, perseguição e morte para espalhar o Evangelho. O fracasso foi um catalisador para um aumento da fé e verdadeiro serviço. É reconfortante saber que Deus é sempre mais forte que Satanás. Confiando nele, podemos evitar a ira do inimigo e receber a coroa da vida. Mas a palavra de conforto e esperança de Deus continua. Precisamos de encorajamento diário para não abandonar a fé nos momentos de sofrimento e fraqueza. Em 1 Pedro 1, 6, 7, Deus nos assegura que os altos e baixos da nossa fé não culminarão em uma queda permanente. Jesus, no versículo 32, encoraja e garante a Simão Pedro que, apesar das provações, sua fé não falhará. Jesus ora por Simão, pedindo a Deus que fortaleça seu irmão diante das adversidades. Esta é uma dupla arma de esperança e encorajamento. Não ficamos sem escudo contra o inimigo, e Deus sempre garante que a fé traga vitória. Este é o significado do maravilhoso texto em 1 Pedro 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desaparece, reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus por meio da fé, está a salvação pronta para ser revelada na última vez. Nascemos de novo para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo. As ovelhas que são minhas, ouvem minha voz, me conhecem e me seguem. Eu lhes concedo a vida eterna, e elas nunca, de maneira alguma, perecerão. Ninguém será capaz de arrebatá-las da minha mão, pois meu Pai, que as deu a mim, é maior e mais poderoso que todos. Ninguém é capaz de arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um em essência e natureza. João 10, 27 e 30. Bíblia Amplificada. O fortalecido se torna o fortalecedor, e nossa alegria nas promessas de Deus é multiplicada quando transborda de nossas vidas para os outros. Em relação aos 10 apóstolos restantes, há lições valiosas a serem aprendidas. Às vezes, Deus lida diretamente conosco, fortalecendo nossa fé. No entanto, em muitas ocasiões, Ele nos envia alguém como Simão Pedro, que traz a palavra da graça necessária para continuarmos. Isso é um testemunho da verdade expressa no Salmo 30, 5. Bíblia Amplificada.
Sua raiva dura apenas um momento, mas seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas um grito de alegria vem pela manhã.